Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Quantos estão felizes por estar mais um dia na casa do Senhor? Diga amém. Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida de cada um aqui nesta noite. A cada um que está nos assistindo pela live. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um de vocês. Amém? Vou deixar uma palavra lá em Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvores. Louvai-o e bendizei ao seu santo nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Você pode dizer isso? Bendizei ao Senhor todo o tempo, porque a tua bondade dura de geração em geração. Amém? Vamos entrar neste culto, nesta noite, com gratidão ao Senhor. Vamos entoar cânticos ao nome dEle e vamos orar neste momento. Amém? Fecha os teus olhos, erga as tuas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para louvar-te, ó Pai, para te reconhecer, para te engrandecer. Pai, em nome de Jesus, nós te recebemos com nossas gratidões, ó Pai, com os nossos corações abertos. Senhor, venha se fazer presente, que o Teu Espírito Santo possa se manifestar no nosso meio, que o Teu Espírito Santo possa trazer cura, libertação, transformação de vida. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor proteja cada um dos Teus filhos. Senhor, venha cobrir-nos com Teu sangue. Pai, venha, Senhor Jesus Cristo, renovar a cada energia, Senhor, alcançado, ó Pai, que o Senhor fortaleça. Oh, Senhor, nós te pedimos que a Tua graça seja conosco e nós te engrandecemos, nós te bendiremos, porque o Senhor é bom e a Tua bondade dura para sempre. Você pode aplaudir ao nome do Senhor bem forte. Aleluia!
Declare mais uma vez que ruge o leão. Que ruja o leão. Aleluia! Aplauda o Senhor com mais intensidade, em nome de Jesus. Quantos creem que nós temos um Deus vitorioso, que não perde as batalhas? Aleluia! Então cante assim, aleluia! Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Cante vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Declare muralhas. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade estás. O teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia! Adore o nome do Senhor, chame por Ele, glória a Deus. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão.
teu nome imutável é. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo é o nosso Deus, amém. Aí do seu lugar você pode fechar os teus olhos, começar a erguer um clamor pelo nome do Senhor, engrandecer ao seu Deus. Diga a Ele: Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és poderoso. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo. Venha manifestar do Teu poder, da Tua glória nesta noite. Venha, Senhor Jesus Cristo, manifestar os Teus sinais. Oh, nós te louvamos. Santo, santo, santo. Declare: grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, alegria de toda a queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra está. Nós vamos cantar mais uma vez: grande é o Senhor. E aí do seu lugar, não fique com a sua boca fechada, comece a engrandecer o nome dEle. Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Ele é o nosso Senhor que cuida de cada um de nós. Erga um clamor aí no seu lugar. Erga as tuas mãos se você pode. Comece a engrandecer a este Deus. Comece a agradecer a Ele pelo Teu favor sobre as nossas vidas, pela Tua bondade sobre a nossa vida, sobre a nossa geração. Aí no seu lugar, erga o clamor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte,
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Mais uma vez declare. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Você pode aplaudir a esse Deus. Aleluia, nós te engrandecemos, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz. Quero convidar vocês a orar comigo pelas nossas famílias, amém? Eu vou orar e vocês repetem em concordância comigo. Pai, te apresentamos as famílias da nossa igreja. Pedimos que a tua graça se faça presente em cada casa. Abençoe cada marido, esposa e filhos. Que a tua proteção seja sobre todos e que todo mal seja repreendido em nossas famílias. Quebramos toda maldição, sentença e condenação pelo sangue do Cordeiro. Desfazemos todo laço, todo levante e todo ataque, direto ou indireto. Ministramos confusão no reino espiritual e ordenamos, em nome de Jesus, que todo mal seja desfeito. Todo tipo de opressão e perseguição caia por terra. Profetizamos famílias felizes e que andam em temor na tua presença. Coloca os teus anjos protegendo, guardando e livrando cada um da nossa família. Que possamos andar em temor, obedecendo a tua palavra. Que possamos viver dias de prosperidade e grandes milagres. Abençoa o nosso trabalho e projetos. Que possamos ser uma família de testemunho e que o seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe da nossa casa toda praga, pestilência, doença e enfermidade. Nos conserve com saúde, força e vitalidade. Repreendemos todo espírito de fascinação, sedução, assédio e sensualidade. Repreendemos o espírito da mulher estranha e da mulher estrangeira. Todo adultério, infidelidade, traição e prostituição. Guarda, Senhor, o marido, a esposa e os filhos. Que haja santidade na nossa casa e que possamos te servir em obediência, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, amém? Boa noite, pode se assentar. Bom, quero dar boas-vindas para quem está nos visitando hoje pela primeira vez, para quem está nos assistindo pela primeira vez, que Deus abençoe a vida de cada um, amém? Bom, quero pedir para vocês nos visitar na nossa página do Facebook, Igreja da Fé Cristã, e fazer o seu check-in por lá também. Nós temos nosso Instagram, Igreja da Fé Cristã, onde postamos nossas fotos, nossos vídeos, nossos cultos e ministrações que acontecem. Temos o nosso canal no YouTube,
Igreja da Fé Cristã, onde acontecem os nossos cultos ao vivo, as nossas ministrações de sexta-feira, de domingo. Eu peço também que vocês, pelo menos, assistam 2 vídeos por semana, para vocês serem edificados, para vocês crescerem espiritualmente também a cada dia. Os nossos cultos acontecem todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, e domingo, às 7 horas. Amanhã teremos nosso culto dos jovens, que vai estar acontecendo às 18 horas. Então, você que é jovem, que é adolescente, venham, que eu creio que vocês vão ser abençoados. Amém? Segunda-feira, vamos ter a nossa reunião do nosso teatro. Se o som puder soltar, por favor. Nosso Ministério de Arte se mobiliza todo ano para apresentar 2 musicais, um na Páscoa e outro no Natal. Um tempo precioso de busca para tocar corações através da Bíblia. Está chegando o grande dia, 21 de dezembro, às 20 horas. Leão de Judá. Bom, domingo vai acontecer a nossa Santa Ceia. Enquanto estivermos tendo o nosso culto, lá atrás, no Ministério Infantil, vamos ter algo para as crianças, para o Dia das Crianças. Então, você traga os seus filhos para que eles possam ser abençoados. Amém? Boa noite e um bom culto para vocês. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Sai a filha, entra o pai. Vim falar um pouco de finanças com vocês, para que possamos aprender um pouco mais, ministrar na vida de todos. Amém? Para entendermos que a parte da finança é muito importante, porque é uma adoração também ao Senhor. Adoração da sua semente, da sua oferta, do seu dízimo, e isso agrada o coração de Deus. Amém? Convido a todos a abrir as suas Bíblias. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Amém? Todos acharam? Vamos lá então para a palavra. E digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Nós estamos falando aqui da semente, do semeador, né, e da colheita. Estamos no ano da colheita. O que nós estamos plantando para colher até o final do ano. Se eu não plantei nada até agora, vamos aproveitar. Ainda dá tempo. Dezembro falta 2 meses para finalizar aí, 2 meses e meio para acabar o ano. Está chegando o final do ano novamente. Amém? E eu creio que você quer colher. E para colher nós temos que fazer a nossa parte, que é plantar. Ou naturalmente, quando você planta, aquilo que você plantar, você vai colher. Se você pegar o agricultor, quando ele vai fazer a colheita dele, ele faz o quê? Ele separa 10% do que ele colheu, da melhor semente para replantar novamente. Por que ele faz isso? Para ter uma ótima colheita na próxima safra. Para ter uma ótima colheita na próxima vez que ele for colher. E assim, ele continua fazendo todas as vezes que ele colhe a sua semente. Ele separa o seu melhor para poder replantar novamente. E aqui está dizendo, aquele que semeia
pouco, pouco também ceifará. Eu acredito que aqui ninguém quer colher pouco, né? Então vamos semear o nosso melhor. Amém? E quando a gente semeia o nosso melhor, você pode ter certeza que Deus está vendo. Ele vê a intenção do teu coração. E eu creio que a semente que você plantar, ainda mais no solo fértil, como é a igreja da fé cristã, na igreja do Senhor, você pode ter certeza, como o pastor sempre fala, essa semente nunca mais vai sair da tua vida. Sempre você vai estar recebendo algo do Senhor. Amém? E continua lá, né? Cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse é um outro ponto. Nós temos que semear com alegria, não semeando e reclamando, e agora vai faltar para mim, agora o que eu vou fazer? Não, é confiança, é fé. Toda vez que eu semeio no reino de Deus, eu estou plantando no solo para mim colher. Depois é através da minha fé, da sua fé. E se Deus plantou você aqui, é para você semear no reino dele, para manter a igreja funcionando, a porta da igreja aberta, para que possa acontecer algo extraordinário, que é o quê? Salvar vidas. Esse é o ponto principal de Deus aqui na terra. Que nós possamos alcançar vidas perdidas, vidas que estão muitas das vezes na rua, muitas das vezes estão desanimadas, em depressão, vidas que muitas vezes não têm mais soluções para ela. Mas através do seu dízimo, a tua oferta, você vai manter a porta da igreja aberta e pode ter certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Toda vez que você semeia, tem que semear com fé, com gratidão, com alegria, com prazer de entregar o seu melhor para Deus. Vou pedir para você abrir também em Romanos 11 e 36. Romanos 11, capítulo 11, versículo 36. Qual o motivo que você está aqui hoje? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Então, se você entender isso, que tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é dele, e ele te deu para você administrar, como mordomo fiel. Então, você, quando devolve ao Senhor seu dízimo, tua semente, você entra nos propósitos da igreja. A igreja tem vários projetos, gente, vários. Não é pouco, mas precisamos que nós se levante como mantenedores desses projetos. Mantenedores para que possamos levantar mais a igreja. Colocar, muitas das vezes, o pastor coloca, vamos precisar disso, vamos precisar daquilo. Muitas vezes a gente se fecha. Nós temos que abrir, ser de coração grato e abençoar a casa de Deus, o reino de Deus. Amém? Então vamos fazer o nosso melhor hoje? Vamos dar o nosso melhor ao Senhor, semear no reino dele? Amém? Eu peço para vocês, levantem a mão, peçam um envelope. O irmão Maurício está ali, tá? O Gustavo está ali também. Tem as maquininhas. Você que está em casa, pode fazer seu Pix através do QR Code. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas
Amém. Vamos ficar de pé, estender as nossas mãos para abençoar essas ofertas, os dízimos, para abençoar a vida de vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, primeiramente te agradecemos por cada dizimista, ofertante da tua casa. Abençoamos essa semente que foi colocada diante de ti no dia de hoje. Que o Senhor possa multiplicar na vida de cada irmão, ó Pai. Em nome de Jesus. E que não venha faltar nada na casa deles, ó Pai. Não venha faltar o alimento, o calçado, a vestimenta, a saúde, a tua graça, ó Pai. Em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor é por cada um que aqui está. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. João. Amém. Igreja, vamos ficar de pé novamente para nós abençoar o João. Vamos orar por ele. Hoje ele é o preletor da noite. Que Deus use muito a boca dele em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos o João diante de ti. Nós cremos, ó Pai, que ele é o teu servo fiel e que o Senhor tem cuidado da vida dele, ó Pai. Que o Senhor possa usá-lo hoje como instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor possa falar através da vida dele para nossas vidas. E que possamos receber de bom grado tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, ó Pai. Abençoando a vida do teu servo em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, meus amados. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente. Graças a Deus por mais uma noite estarmos na presença do Senhor, né? Apesar da noite estar chuvosa, bom para ficar em casa, mas nós escolhemos a melhor parte, que é estar na presença do Senhor, né? Então, meus amados, nós estamos em uma série colocando minha vida em ordem. Então, nós vamos dar continuidade nessa série. Som. Calma aí, irmãos, vai aí. Então, ó, nossa casa aí poderia estar bagunçada, mas a gente vai botar ela em ordem, né? Deus, Ele deseja que nós colocamos as nossas vidas em ordem. Porque quando nós estamos com alguma coisa bagunçada, as outras coisas acabam se bagunçando também, né? Na casa, por exemplo, se a cozinha está bagunçada, se você não arrumar, daqui a pouco a sala vai estar bagunçada, o quarto vai estar bagunçado. Então, em todas as áreas, nós precisamos estar sempre atentos para organizar a nossa vida. Lá em Colossenses 2,5, vai falar que me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Aqui Paulo já vai falando que ele se alegra em ver a ordem. E quando eu comecei a estudar esse tema, hoje nós vamos falar em precipitação. Precipitar-se é muito comum entre nós. E como o Daniel já falou, nós estamos aí vivendo os últimos dias deste ano. Está aí o fim do ano. Parece que foi ontem que nós estávamos escrevendo os nossos projetos de vida e colocando aqui. Então, o tempo está muito rápido. E nós estamos querendo acelerar as coisas da nossa maneira. Nós estamos querendo apressar a Deus, achando que Deus também tem que ser rápido, como nós estamos acostumados com a rapidez. Hoje em dia, ninguém mais tem paciência para nada, né? Você vai no trânsito, não tem mais preferencial, o farol acaba de abrir, alguém já está ali buzinando, e tudo isso nos leva ao quê? A precipitação, a fazer algo sem pensar, sem analisar. E
nesse fim de ano, nós temos que pegar e fazer uma retrospectiva. Quantos projetos, quantos sonhos nós começamos esse ano e pelas nossas precipitações acabou dando errado, nós acabamos entrando em algo na hora errada, e que nós possamos fazer essa retrospectiva para nós limparmos toda a bagunça que nós fizemos nesse ano, para que no próximo ano nós possamos entrar nele com novas perspectivas, novos sonhos, novos projetos, e deixar a ansiedade, como foi falado na semana passada, deixarmos querermos nos precipitar de lado. E nesta noite, talvez você possa estar pensando aí na retrospectiva que você fez e pensando, poxa, quantas coisas eu fiz que eu gostaria de fazer diferente. Mas saiba de uma coisa, você não pode mudar uma vida que você pegou e uma vida de passado, de precipitações, mas o futuro você pode fazer diferente. Pessoas bagunçadas geram vidas bagunçadas. A bagunça, meus amados, ela traz diversos problemas. Ela traz perda, ela traz tristeza, ira, conflitos, doenças, improdutividade, aborrecimento. Ela gera todos esses problemas. Nós vamos ver que a precipitação, ela vai gerar se nós deixarmos ela bagunçada, se nós deixarmos a nossa vida bagunçada. Nós temos que ter consciência de que nós precisamos organizar nossas vidas em 2 blocos. O primeiro bloco é a nossa vida interior, que somos nós mesmos, os nossos sentimentos. Eles têm que estar alinhados com a palavra do Senhor. Os nossos sentimentos, eles têm que estar conectados com Cristo. E quando isso estiver bem, quando nós conseguirmos equilibrar isso, nós temos que ir para o segundo bloco, que é a vida exterior, que é os seus relacionamentos, o seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com o seu filho, porque não adianta nós queremos ter uma vida exterior boa se nós não estamos bem interiormente. Se a nossa ansiedade está muito forte, se nós estamos nos precipitando de forma muito rápida e perdendo assim a paciência, uma pessoa, vamos pôr no casamento, se o esposo é muito acelerado, ele está muito precipitado em fazer as coisas, querem fazer as coisas, e a esposa já não está tão acelerada, isso vai gerar um conflito. Então, nós precisamos estar alinhados, tanto interiormente quanto exteriormente. Nós vimos na semana passada, com a pastora Dirce, os malefícios que a ansiedade pode causar. Hoje nós vamos dar mais um passo para organizar as nossas vidas. A gente vai continuar falando sobre precipitação. Opa, voltei. Provérbios 14, 29 vai dizer que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O sábio Salomão aqui, ele foi polido nas palavras dele, né? Ele diz que o precipitado, ele é insensato. Trazendo para o nosso linguajar de hoje, Salomão vai dizer que o precipitado, ele é maluco, ele não tem juízo, ele não pensa nas consequências. Por quê? Vamos entender a etimologia da palavra precipitação. A origem dela vem de
precipício. E precipício vem de afundar-se em um buraco sem fim. Olha o que a precipitação pode fazer com você. Pode te afundar em um buraco no qual não tem fim. Porque o precipitado, ele vai se precipitando, ele vai fazendo uma coisa, ele vai fazendo outra, ele não conclui uma, ele já quer começar a outra, e isso vai causando um problema que cada vez mais ele vai se afundando nas frustrações, nas coisas erradas. A gente precisa entender que na nossa vida, ela é regida por duas coisas: a emoção e a razão. Pela emoção, a gente vive e faz o que eu quero. É a emoção. A emoção, ela vai fazer o que eu quero. Agora, já a razão, ela vai fazer o que eu preciso. Ela vai me levar para o que eu preciso. Porque nem sempre o que eu quero, eu preciso. E às vezes o que eu preciso, eu não quero. Então nós precisamos ter essa inteligência emocional para diferenciar. Quando nós vamos tomar uma decisão, se nós estamos sendo racionais ou se nós estamos sendo emocionais. Porque a emoção, ela é algo rápida. Ela é algo que não traz medo. Quando você está com uma emoção ali para fazer algo precipitado, você não tem medo. Ela te traz uma confiança, uma falsa positividade, que você pega e fica assim, não, eu vou, é Deus no negócio. Você não vai pensar nas consequências. Um exemplo, você sai de casa para ir no shopping com a sua família, um sábado à noite, e você chega, fala, não, hoje nós vamos apenas jantar no shopping. Aí você chega no shopping, aí você vê uma loja de sapato. Aí a mulherada já vai querer dar uma olhada. Aí a mulherada pega e olha para o marido e fala, só se vive uma vez. Eu trabalho para isso, eu mereço. Ali na emoção, aí pega o cartão de crédito, passa e fala, não, porque Deus vai me dar graça de pagar a fatura. Porque é a falsa positividade, mas você pensou, esse novo sapato, você precisa dele? Esse parcelamento no seu cartão vai caber no seu orçamento? Tudo isso é emoção. Eu estou dando um exemplo até meio tolo do shopping, mas é em tudo. Tudo que nós vamos fazer, às vezes a gente está ali afoito, a gente não olhou como um todo o processo. E já a razão, ela é silenciosa. Ela precisa de reflexão, você precisa refletir sobre ela. Você precisa estar calmo, você pega e dá aquela respirada. Espera aí, deixa eu ouvir a voz da razão. Tanto é que quem fala, Paulo vai nos ensinar o quê? Que nós devemos fazer um culto emocional ou um culto racional? Racional. Mas o que é mais gostoso? É um culto emocional, que as pessoas vêm aqui, o pregador vai falar coisas que amassageiam o seu ego, que te faz chorar, que te faz pular. Mas e aí? Qual é a essência daquela mensagem? O que foi ministrado? O que vai mudar? O que te confrontou? Foi só emoção. Mas o culto racional, ela tem emoção também. Mas é racional. Você chora porque você está sentindo a presença de Deus verdadeiramente, porque aquela palavra está mexendo com você.
Nós precisamos entender algo que eu gostaria que vocês pensassem nisso. Quando nós agimos por precipitação, nós fazemos sem pensar, fazemos antes de pensar, depois nós lamentamos para sempre. Vocês entenderam? Então, primeiro a gente faz, depois a gente pensa, e depois a gente lamenta o resultado por uma precipitação. Aqui nós vamos ver que não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida. Mais uma vez, nós estamos vendo que Salomão está dizendo a importância de nós ter zelo, ter conhecimento, não nos precipitarmos. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Olha que Salomão nos ensina de novo. Quantas das vezes, por uma precipitação, nós falamos algo que não deveríamos. Nós, no calor da emoção, no calor de uma discussão, acabamos falando algo que magoa, que fere, às vezes até mata, por uma precipitação. Lembra que eu falei que a precipitação gera bagunça, que gera tristeza, que gera dor, que gera doença? Porque através de uma palavra dita, você pode matar uma vida, você causar uma depressão. Então nós temos que ter esse conhecimento que precisamos estarmos com o coração voltado à palavra do Senhor. Quem já ouviu esse ditado aqui? Quem tem pressa, come cru, quente, passa mal. Alguém já ouviu isso daí? Mas o que vamos tentar conjecturar aqui. Quando nós éramos criança, todo mundo aqui, eu acredito que gosta de um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, né? E criança, o que é? Precipitada, ansiosa, quer algo logo. E aí, eu acredito que já aconteceu isso aqui, se não com todos, mas com a grande maioria, quando a mamãe estava lá fazendo bolo, aí ela acaba de tirar o bolo de dentro do forno, o bolo pelando, e você pega e fala, mamãe, eu quero um pedaço do bolo. E a mamãe fala, calma, filho, tem que esperar esfriar. Não, eu quero agora. Calma, filho, tem que esperar esfriar. Não, mãe, mas não, eu quero quente, eu quero quente. Aí o que acontece? De tanto você insistir, a mãe vai lá e dá, e você começa, não consegue nem comer direito, de tão quente que está, e o que acontece depois? Passa mal, porque não soube esperar o bolo esfriar, você poder degustar, você poder comer. E quantas das vezes nós somos assim, nós esquecemos que o nosso Deus, Ele está acima do tempo. A Bíblia vai nos dizer que um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia para Deus. Nós esquecemos que Ele tem o controle de todas as coisas. Muitas das vezes nós vamos esquecer que Deus, Ele está cuidando da minha e da sua vida, e nada se perdeu, nada saiu do controle, mas pela nossa precipitação, nós achamos que Deus nos esqueceu, que não vai se cumprir. E
sabe o que é interessante, meus amados irmãos? É que isso não acontece só com a gente. Essa precipitação, ela é tão antiga quanto o homem. Nós vamos passar agora para alguns exemplos que a Bíblia nos fala de homens e mulheres que se precipitaram e quebraram a cara. Adão e Eva se precipitaram porque deixaram se levar pelo prazer. Eles foram seduzidos pelo prazer. A sedução ali por algo que iria satisfazê-los, os precipitaram e não deixaram eles ouvirem a voz da razão. Olha lá. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Lembra que eu falei que a voz da razão, ela é silenciosa, mas o desejo, ele fala mais alto. O desejo, ele grita. Eles deixaram que o grito da emoção, da precipitação, mostrassem o que era agradável a eles, o que era atraente, o que era desejável a eles. E eles não pensaram com a razão, porque para que eles iriam comer? Lembra o exemplo do shopping? Será que Adão e Eva precisavam comer daquele fruto? Eles estavam com fome, não tinha mais outra coisa para comer, somente aquele fruto? Mas eles deixaram o desejo. Eles viram aquela árvore, a serpente os seduziram, falando, quem sabe ela falou, olha, esse fruto é o mais doce daqui. Mas tinha quantos frutos os irmãos acham que tinha lá? Quantas coisas, meus amados irmãos, nós estamos sendo seduzidos pela serpente. Quantas coisas você tem em casa, você tem no seu trabalho, você tem ali, mas Satanás está querendo que você saia do seu foco, se precipite e perca a sua bênção, perca a sua intimidade com Deus. Olha o que uma precipitação causou em Adão e Eva. Eles eram amigos de Deus, eles eram íntimos de Deus. Imagina, meus amados, tem coisa melhor do que depois de um dia inteiro de trabalho, cansativo, estressante, você chegar na sua casa e ter os seus pais, e ter a sua esposa, os seus filhos, e olhar para você e falar, como foi o seu dia? Nossa, foi estressante, assim, poxa, mas agora você está aqui, vamos ter um momento entre nós, vamos conversar. Não é bom isso? Agora imagina ter o próprio Deus se preocupando com você dessa forma. Adão e Eva tinham essa intimidade com Deus. Mas pela precipitação, por não esperarem, por não ouvirem, eles perderam a comunhão. Eles perderam essa conversa face a face com Deus. Quantas coisas nós já perdemos pela precipitação? Quantas coisas nós poderíamos ter diferente?
se nós não tivéssemos nos precipitados. Mas foi só com Adão e Eva? Não. Moisés se precipitou por fazer justiça com as próprias mãos. Vamos ler. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Na precipitação, Moisés resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Moisés, ele só não fez, ele estava assim, olha o que acontece, o precipício, afundar num buraco sem fim. Ele já havia matado um homem, porque ele estava ali com o olhar de justiça. Ele viu que o egípcio matou um hebreu, ele foi lá e falou: não, se ele matou, ele tem que morrer. Foi lá, matou, escondeu o corpo. E aí ele, vendo outra situação da mesma forma, iria matar outro egípcio, só não matou porque ele foi descoberto. Olha o que a precipitação ela pode causar. Não existe nada tão carnal, primitivo e diabólico do que promover justiça com as próprias mãos. Hebreus 10 vai falar que, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o povo terrível. O seu povo, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus amados, a Deus pertence a vingança. Então nós servimos um Deus vingativo? Não. Nós servimos um Deus justo. E por que nós não podemos querer fazer justiça com as nossas próprias mãos? Porque o nosso senso de justiça é falho. Se nós formos tentar ser juízes de alguém, nós podemos cometer falha. Quem aqui nunca viu passar num noticiário que um juiz determinou a prisão de alguém e depois, passado algum tempo, descobriu-se que era inocente? Porque o senso de justiça dele falhou. Agora imagina se nós fôssemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Quem se salvaria? Quem iria para o céu, Daniel? Nós não podemos ser juízes nesta terra. Jesus, ele não morreu na cruz, ele não nos trouxe aqui para que nós fôssemos juiz. A igreja não é um tribunal, mas a igreja é um hospital e nós temos que ser os médicos. Não podemos ser
precipitados em querer julgar, esse daí não tem mais jeito, esse daí não quer nada. Não, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para sermos médicos dos enfermos. Tiago vai nos dizer que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Qual é a semente que nós estamos semeando? Nós estamos semeando paz? Nós estamos semeando precipitação? Nós estamos semeando contenda? Porque às vezes, por uma precipitação, nós podemos semear a discórdia, nós podemos semear discussão. Às vezes nós achamos que ouvimos algo e aí nós saímos e vamos contar para alguém, não, fulano falou isso de mim, peraí, não. E às vezes não era nem aquilo que estavam falando. Mas o que a precipitação causa? Vamos falar de outra pessoa que se precipitou aí. Sara. Sara se precipitou porque gerenciou o problema do seu jeito. Sabe o que a precipitação ela pode nos fazer? Ela pode nos causar algo terrível que... disse Sarai a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Naquele tempo, quando uma mulher ela era estéril, ela podia pegar uma de suas servas para que ela fosse se deitar com seu esposo e assim ter um filho. E aquele filho teria todos os direitos como se fosse um filho do casal. Mas a promessa que o Senhor fez para Abraão e Sara foi que Deus daria um filho para eles através de uma serva. Deus falou que eles iriam ter filhos. Que Sara, apesar da sua idade, Abraão, apesar da sua idade, eles iriam ser pais. Mas aí Sara olhou, passou um tempo e nada da promessa se cumprir. Aí Sara pegou e falou assim: não, peraí, se Deus prometeu, está demorando muito, eu vou dar um jeitinho, o jeitinho brasileiro. Eu vou dar uma mãozinha para Deus, ele está demorando demais, ele não está sabendo como fazer, então deixa que eu vou acelerar a promessa. Olha o bolo quente. E aí o que aconteceu? Sara pegou Agar, a sua serva, se deitou com Abraão, tiveram Ismael. E aí vocês imaginam, vocês pensam, será que isso ia dar certo? Você acha mesmo que Agar, tendo um filho do seu senhor, ela iria se sentir uma serva qualquer? Ela não ia achar que ela estava um pouquinho por cima. E ali passou o tempo, Sara recebe a promessa no tempo certo e fica grávida de Isaac. E ali ela começa a ver que o seu filho já não tem mais todos os direitos, porque ele não é o primogênito. Vocês pararam para pensar que quando nós nos precipitamos,
aquilo que era para ser bênção se torna um problema? O Senhor fez a promessa a Sara, que daria o filho. Ela não esperou o tempo de Deus. Ela quis apressar, ela quis dar um jeitinho dela. E o que aconteceu? Aquilo que era para ser a promessa de Deus na vida dela, aquilo que era para ser bênção, que era para trazer felicidade, trouxe problema, trouxe dor de cabeça. Porque não estava preparada para receber no tempo certo. Dizem aí que Deus falha, mas não tarda. Isso é mentira. Ele não falha e nem tarda. É na hora certa. Ah, mas passaram-se já muitos anos, João. A promessa não se cumpriu. Ele chega na hora certa. Ele chega na hora certa. É fácil? Não é. Muitas das vezes, nós estamos como Sara, querendo apressar. O salmista, o que ele diz? Senhor, apressa-te ao meu respeito. Muitas das vezes nós queremos apressar as coisas. Mas o Senhor, Ele sabe a hora certa de entregar. Talvez nessa noite você veio aqui pensando em parar, em desistir, porque não recebeu a promessa. Mas o Senhor te trouxe aqui para você saber que a promessa está de pé. E no tempo certo, Ele vai te entregar. Não queira passar o tempo de Deus, não queira acelerar as coisas, porque quando a gente acelera, quando nós nos precipitamos, não fica perfeito, não fica da forma como deveria ser, e Deus, Ele é perfeccionista, Ele é especialista em realizar milagres. Jonas se precipitou, tomando a decisão de fugir. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas, ele se precipitou por quê? Ele estava com medo. Ele não queria fazer aquilo que o Senhor lhe ordenara. Ele não queria pregar. Então ele decide ir para um caminho mais fácil. Ele decide ir para aquilo que os olhos lhe parecia bom. E quantas das vezes nós pegamos e nós queremos ir para esse caminho mais fácil? Quantas das vezes nós queremos ir para um caminho onde, aqui parece que é o caminho. Aqui eu vou conseguir chegar no meu destino mais rápido. Às vezes o atalho pode te custar caro. Às vezes, no atalho, pode ter uma ponte quebrada e você não consegue ir para frente. Às vezes, fugir do seu caminho, mas aquele caminho não, Senhor. Eu ter que ir pedir perdão? Eu ter que me humilhar? Eu ter que me arrepender? Não, se Ele quiser, Ele tem que vir até mim. É o caminho mais fácil, não é? Não, se tem que partir dele. Tem que partir dela. Olha a voz da precipitação. Será que por uma vida eterna não vale a pena você pedir um perdão?
Não vale a pena você pegar um caminho mais difícil? Esse camarada aqui, ele quase nunca se precipitava, né? Pedro se precipitou ao se deixar levar pelo seu temperamento. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Pedro, ele tinha uma impulsividade. Pedro, ele era muito impulsivo. Nós podemos ver que desde o começo, Pedro já trazia os traços de precipitações, os traços de impulsivo, até que acontece esse fato no qual, primeiro que ele já desobedeceu a Jesus, que Jesus falou que não era para levar espada. Pedro escondeu uma espadinha lá. E ali na hora, no calor da emoção, ao se precipitar, ele arranca aquela espada, corta a orelha de Malco. Aí ele, não contente, na precipitação, ó, Pedro, você é um daqueles, não é? Não. Ele vai e nega Jesus. Então Pedro, ele se perde ali, em alguns momentos, pela sua precipitação, pela sua impulsividade. Eu costumo falar que é a síndrome Gabriela. Sabe, síndrome Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Ah, o meu jeito é assim, se pisar no meu calo. Mas e os frutos do Espírito? Ah, eu falo mesmo, não sou baú. Mas muitas das vezes nós temos que calar. Há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo de juntar, há tempo de espalhar. Mas aí a gente vê que muitos também se precipitam por ganância. Ananias e Safira se precipitaram ao se deixarem seduzir pelo amor ao dinheiro. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro a Ananias: Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Ananias e Safira, eles foram a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva, eles foram seduzidos. Eles acharam que pegar e dar tudo que nós recebemos, a gente vendeu aquele terreno lá, a gente vendeu aquela propriedade, vou dar tudo? Ah, não. Vou dar 10% do meu salário? Ah, não, é muita coisa, vou dar 5%, os outros 5%. Na sedução, no amor pelo dinheiro, na precipitação em querer
ficar rico, em querer ser bem de vida, eles perderam a vida. E quantos estão, como Ananias e Zafira, em busca da ganância, em busca do amor pelo dinheiro, estão perdendo suas vidas. Estão perdendo sua família, estão perdendo sua saúde, até mesmo a sua salvação. Quantos estão se vendendo? Ah, mas eu preciso trabalhar, concordo. Todos nós precisamos trabalhar. Mas essa busca incansável por dinheiro, 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 às vezes o cara só trabalha, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para nada. Tudo isso é precipitação. A precipitação, ela não tem dado certo ao longo da história, nós vimos aí. E também não dá certo nos dias de hoje. Você não pode agir pela carne e esperar uma solução espiritual. Então tá, a gente não pode agir pela carne e esperar uma solução espiritual. Como assim? O que a gente faz? Você precisa decidir em não se precipitar, mesmo quando a situação é emergencial. Agora, quem está anotando, pega a caneta aí que eu vou dar umas dicas. O que eu faço para não me precipitar? Você deve fazer 2 perguntas e aplicar algumas técnicas. Qual a primeira pergunta? Quando você vai se precipitar para fazer algo, você para. Lembra? A voz da razão, ela é silenciosa. Ela precisa de reflexão. Você para e pergunta: qual será a vontade de Deus? Essa é a primeira pergunta. Mas eu acho que isso todo mundo sabe, não sabe? Qual é a vontade de Deus? Muitas das vezes a gente não pergunta porque a gente tem medo da resposta. É ou não é? Senhor, que seja feita a tua vontade, mas Senhor, eu quero assim, 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 assado. Você põe e tira, põe e tira, põe e tira na mão do Senhor. Você pega e fala assim: Senhor, seja feita a tua vontade, mas ó, eu quero assim, eu quero assado. Segunda pergunta, quando você estiver de frente a uma situação, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Ah, como que eu vou saber o que Jesus faria? Se você ler a história de Jesus, ele se deparou com todos os problemas que nós estamos sujeitos. E qual foi a atitude dele? Jesus, ele era pacífico? Jesus, ele era ganancioso? Jesus, ele era bondoso, perdoador? Ele tinha o seu grupo seleto e só andava com aquele grupo. O outro grupo, não. Eles não são dignos da minha presença. Não. E aí, agora, aí você pega e olha assim a situação, você fala: como resolver isso? Será que não é melhor eu pedir a opinião de alguém? Será que não é melhor eu pedir um conselho para alguém que é mais experiente? Hoje nós temos vergonha, nós queremos passar
uma imagem de super-herói, que nós sabemos de tudo, principalmente os jovens, adolescentes. Não, eu sei de tudo, eu sei como funciona, você não está no meu tempo, você é quadrado, tal. Mas a gente precisa ouvir o conselho dos mais velhos. Nós precisamos aprender com os mais velhos. Os jovens, nós jovens, também sou jovem, nós precisamos aprender com nossos pais. Nós precisamos muitas vezes baixar um pouco a bola e falar: olha, eu estou com essa dificuldade aqui, pai, mãe. Eu estou nesse impasse e eu não quero ser precipitado. Você pode me ajudar a resolver isso? Ah, não, mas eu já tenho 18, eu já tenho 20. Jovens, por mais velhos que vocês serem, os seus pais sempre serão mais velhos que vocês. Por mais velho que nós somos, os nossos pais sempre serão mais experientes que nós. Nós podemos ter toda a teoria, mas a prática nós ainda não vivenciamos. Então nós temos que vivenciar, nós temos que aprender com aqueles que já passaram, que já vivenciaram isso. Um outro conselho. Apareceu ali o problema. Isso eu faço com o Matias. Eu vou ensinar o que eu falo com o Matias. Quando o Matias vem muito afoito, papai, papai, papai. Vocês conhecem, né? Não precisa falar muito, né, Daniel? Quando ele vem, eu olho para ele e falo: filho, respira. Aí ele faz. Aí eu falo: mais uma vez. Aí eu falo: se acalmou? Agora fala com o papai. Aí ele: se acalmei, papai. Então, quando for resolver alguma coisa, respira. Conta até 10. Sabe por quê? Você pega a emoção e você dá uma calmadinha nela. Você fala: ó, fala um pouquinho mais baixo, que eu quero ouvir a voz da razão. Quem de nós nunca pegou e falou assim: nossa, se eu tivesse contado até 10, eu não teria feito aquilo? Quem nunca foi explosivo, assim, num momento de raiva? Quem nunca fez uma compra pela impulsividade? Né? E a última... Essa é a regra de ouro. Essa é a chave. Se vocês... eu esqueci as outras que o João falou. Se você lembrar dessa, quando você precisar resolver algo, você fala: eu vou orar primeiro e depois eu dou uma resposta. Eu vou orar primeiro, depois eu dou uma resposta. Quantos problemas nós teríamos evitado se nós tivéssemos orado antes? Quantas enrascadas nós não teríamos nos metido se nós tivéssemos orado antes? Está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, não te assombres. Tudo isso, o Senhor está dizendo: olha, se acalma. Eu estou contigo.
Não é porque eu estou em silêncio que eu te esqueci, que eu te abandonei. O que o salmista ele vai nos dizer? Lá no Salmo 46 e no seu versículo 10. Aqueitai-vos. Aqueitai-vos e sabeis que eu sereis exaltados na terra. Queridos, aquietai-vos, aquietai-vos. Nós estamos muito precipitados, nós estamos muito afoitos. Eu quero, eu preciso. Senhor, você esqueceu de mim. Nós estamos parecendo criança mimada. Eu quero, eu preciso, é agora, não é depois. Senhor, já se passaram quanto tempo da promessa e até agora a promessa não se cumpriu, a minha vida estagnou, a minha vida está assim, assado. Nós queremos coisas novas, mas fazendo as mesmas coisas a gente não vai conseguir. A gente fala que tem fé, a gente fala que acredita na promessa de Deus em nossas vidas, mas nós estamos como Sara, procurando uma serva para que possa acelerar o processo. Nós falamos que confiamos no Deus vivo, mas quando aparece uma situação difícil em nossas vidas, nós queremos fazer como Jonas e nos esconder, fugir. Aquietai-vos, aquietai-vos, porque a voz da razão é silenciosa. Descansar, pois ele já vê os seus problemas antes mesmo de você. Jesus, ele se importa com você. Ele se importa com os seus problemas. Ele sabe dos seus problemas, mas ele quer ouvir de você. Ele tem saudade de nos ouvir como filhos. Um pai, ele tem orgulho, ele tem prazer quando o seu filho está com um problema e ele procura o pai. Porque quando você está com um problema, você vai procurar quem? Quando você está doente, enfermo, você vai no açougue? Você vai no mercado? Você vai no médico, você vai no especialista, em quem você confia. Quando nós estamos com problema, nós temos que procurar quem? Nosso pastor, nosso pai. E o Senhor, Ele se importa com os seus problemas. Você está tão preocupado, está tão precipitado em querer resolver os seus problemas, que você se esqueceu que você tem um Deus que é acima do seu problema. Você está perdendo noite de sono, tentando procurar a solução do problema, enquanto você poderia estar conversando com seu pai, esperando um conselho dele. Ele está no seu quarto, ele está ali. Qual o pai que quando o filho está com um problema, ele vira as costas? Mas foi eu que procurei esse problema. O pai, ele vai puxar a sua orelha, mas ele vai te ajudar a resolver. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadecendo-se dela, curou os enfermos e abriram-se-lhes os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente.
e se maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Nós podemos ver que o ministério de Jesus, ele sempre foi com quem? Aos enfermos, leprosos, os desprezados pela sociedade, aqueles que não tinham valor. Será que você vale menos do que qualquer um desses personagens que Jesus curou, que Jesus salvou? Você é pior do que Zaqueu? Você é pior do que Maria Madalena? Assim como Jesus se preocupava com eles, Ele também se preocupa com nós. Nós vamos ver que houve um impasse na festa de casamento. Jesus, ele está numa festa, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. O impasse, o problema, o que fazer? A solução. Quando o mestre Salas provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamando o mestre Salas ao noivo. Meus amados, Jesus estava numa festa de casamento. O que pode ser pior numa festa de casamento do que acabar a comida e a bebida? É uma vergonha para a família, é uma vergonha para os noivos, é uma vergonha total. E ali, quando a mãe de Jesus se depara com um problema, ela se precipitou? Se ela tivesse se precipitado, o que ela poderia fazer? Falar: vamos pegar, mandar todo mundo embora, vamos fingir aí que aconteceu alguma coisa, porque acabou o vinho. Não seria o caminho mais fácil pegar e falar: vamos inventar uma história, vamos falar que o cachorro morreu e nós estamos indo para o velório, vamos inventar alguma coisa? Seria o caminho mais óbvio, o caminho mais fácil. Mas ela lembrou-se que o filho dela estava ali, que era Jesus, e ele era a solução do problema. Ela não tentou, chegou lá: olha, quanto de vinho tem? Tem só um pouquinho? Vamos misturar água, está todo mundo bêbado mesmo, não vão nem perceber. Não, ela não tentou resolver o problema com a sua própria força e nem com a sua própria inteligência. Muitas das vezes, quando nós estamos diante do problema, nós queremos resolver o problema com a nossa força. Queremos resolver pelo caminho mais fácil, mas lembre-se que se você convidou, ele está na festa. Se você chamou ele está na festa. Você convidou Jesus para a sua festa, para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho, para o seu projeto? Está dando errado? Chama ele. Olha o que o salmista vai dizer: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. A gente precisa lembrar que a decisão mais fácil necessariamente não é a melhor. Chegada a tarde,
aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede as multidões, para que vão às aldeias e comprem o que comer. Aqui nós podemos ver a passagem da multiplicação dos peixes. Houve um problema. Qual é o problema? Jesus estava no discurso e agora precisa alimentar a multidão. Temos um problema aí. Olha como é fácil a gente se precipitar perante um problema. Os discípulos viram os problemas, falou para Jesus: Jesus, a gente está no meio do deserto. A hora. Se a gente dispensar esse povo agora, ainda dá tempo se eles correr, chegar no próxima vizinhança aí, eles comprar um pão e eles se viram lá. Essa foi a justificativa que os discípulos usaram para Deus. E qual foi a precipitação deles? Vamos mandar esse povo com fome para casa? Mas sabe o que eles esqueceram? Que quem se apresenta a Jesus jamais sai com fome. Você precisa entender que você vai ser parte da solução do problema. Você vai ser parte da solução do problema. Porque nós precisamos ficar atentos a alguns sinais. Quando a gente está muito cansado, a gente quer parar. A precipitação nos fala para parar. Mas a razão, ela vai nos dizer para prosseguir. Quando nós estamos chateados, a precipitação vai nos dizer: se isola. Mas a razão vai dizer: conversa. Quando nós nos sentimos ameaçados, a precipitação fala: foge. A razão enfrenta. O ofendido, ele vai magoar-se pela precipitação. Já a razão vai dizer: perdoa. O traído vai querer romper. A razão reconcilia. O injustiçado vai procurar vingança. Mas quando ouve a voz da razão, espera. Jesus, porém, lhes disse: não precisa ir embora, dá-lhes-vos de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Algo que nós devemos ter em mente: não devemos nos precipitar em menosprezar aquilo que nós temos, porque aquilo vai servir de solução para resolver os nossos problemas. Ficou meio confuso, né? Imagine a situação: aquele bando de gente para comer. Aí os discípulos saem desesperados: o que nós vai dar para esse povo comer? Não tem água para pôr no feijão.
o que nós vamos fazer? Eles saem procurando quem tem alguma coisa. Imagina se aquele menino menospreza o que ele tem. Imagina se ele se precipita e ele pega e fala assim: olha, não tenho nada. Na cabeça dele ele poderia pensar: pô, isso daqui, 2 pães e 5 peixes, mal dá para mim. Mas ele não menosprezou aquilo que ele tinha, e através daquilo que ele tinha, o Senhor abençoou ele. Vocês lembram da viúva que perde o marido e vai até a escola dos profetas atrás de Eliseu e fala: olha, meu marido morreu, ele era fiel, ele se dedicava, e agora os credores querem levar meus filhos. Aí Eliseu olha para ela e fala: me diz, o que você tem em casa? Ela se precipitou em menosprezar aquilo que ela tinha em casa. Ela diz: a tua serva não tem nada. Mas se nós lermos esse versículo, nós vamos ver que existe uma vírgula aí. Eu fico pensando que ela pegou e falou assim, de bate pronto, ela se precipitou pela emoção, olhando assim o problema, e aí ela respondeu para o profeta: sua serva não tem nada, vírgula, senão uma botija com um pouco de azeite. Usa essa botija, pega a vasilha, vende e viva do lucro. Agora imagina se ela tivesse se precipitado e falado: não tenho nada em casa. O que o profeta iria fazer? Sabe o que nós aprendemos com isso? E nós precisamos ter essa consciência de que nós seremos parte da solução dos nossos problemas. É que nós servimos um Deus de impossível. Quem não sabia disso, né? Nós servimos um Deus de impossível. Sabe o que isso significa? Que o possível você tem que fazer. Eliseu deu uma ordem àquela viúva: pegue vasilhas. Ela pegou as vasilhas e aí começou a despejar o azeite. E só tinha um pouquinho, mas como que o azeite começou a encher todas as vasilhas? Aí já entra o Senhor no sobrenatural. Davi, quando foi derrotar Golias, o que Davi fez? Pegou a pedrinha e lançou, era o que ele podia fazer. O impossível foi Deus que fez. Achar uma brecha no capacete de Golias e Golias acertar aquela pedra e ele cair. Sabe, muitas das vezes nós queremos que Deus faça aquilo que é para nós fazermos. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer, Ele vai te ajudar, Ele vai te usar para resolver o seu problema. Eu quero um emprego, mas eu não mando currículo. Eu quero ganhar dinheiro, mas não quero trabalhar. Eu quero ser abençoado, mas eu não abençoo. Eu quero ser bem-sucedido, mas eu sou trapaceiro. Eu quero ter uma vida espiritual, mas eu não oro, eu não leio a Bíblia. Você tem que se preparar. Você tem que orar, você tem que buscar. E o sobrenatural é com Deus. Faça a sua parte. Não se precipite em falar: nada dá certo para mim, então eu nem vou tentar. Tira essa mentalidade de perdedor. Tira essa voz do adversário da sua cabeça de que você não é bem-sucedido, que você não vai dar nada. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta,
irmã do defunto, e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estava morto. Havia um impasse. Qual era o impasse? A pedra. O que as irmãs, o povo que estava ali podia fazer? Eles podiam ressuscitar Lázaro? Não, mas eles podiam tirar a pedra. Ah, mas está fedendo, já faz 4 dias. Tira a pedra. O que está atrapalhando na sua vida aí? Tira. Tira a pedra da incredulidade, tira a pedra do cansaço, tira a pedra do comodismo, da frieza espiritual, da falta de comunhão. Tira a pedra. Crer que Jesus fará um milagre, não apenas através de você, mas em você. Nós precisamos acreditar que Deus pode fazer na nossa vida. Que Deus pode nos mudar, nos capacitar. Que através de nós, Deus vai fazer grandes coisas. Tendo mandado a multidão que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixinhos, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos e à multidão. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, ele nos dá o testemunho de graça do Senhor, do que o Senhor, através dos problemas que Paulo tinha, e ele não se precipitava, ele buscava o Senhor, e o Senhor falou: Paulo, a minha graça te basta. Com Jesus, é sempre cedo para desistir. Desiste ainda não, está cedo. Ah, é porque você não está na minha pele. Esperar, porque Jesus suprirá as suas necessidades. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Queridos, as bênçãos do Senhor, elas vão chegar na sua vida de sobremaneira, que vai dar para levantar 12 cestos, vai levar para casa, vai comer, vai compartilhar com os vizinhos, vai compartilhar com os amigos do serviço, porque quando o Senhor ele chega para arrumar a casa, meus amados, algo diferente tem que acontecer. Nós precisamos entender que Jesus ele se preocupa com os seus problemas. As decisões mais fáceis necessariamente não será o melhor. Você fará parte da solução do seu problema. Jesus tem o poder para fazer o milagre em tua vida. Jesus vai surpreender a sua necessidade abundantemente. E o que você tem que crer? Que quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, que eu lhe der, tornará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Queridos, vamos lembrar que quando usamos a emoção, nós nos precipitamos e fazemos com que
o que queremos e vivemos pelo que queremos. Mas quando usamos a razão, fazemos o que precisamos e lutamos pelo que precisamos. Nós temos que deixar a nossa precipitação, a nossa ansiedade de lado, meus amados. Nós precisamos deixar um pouco as nossas emoções de lado. Vamos se colocar em pé nesta noite. Talvez nessa noite você ouviu tudo isso e está preocupado em não se precipitar, ou quantas das vezes você se precipitou e agora está sofrendo, agora está angustiado. Talvez hoje você veio aqui desacreditado dos seus projetos, dos seus sonhos, mas nesta noite, o Senhor te trouxe aqui para dizer que dá para fazer diferente, que dá tempo de arrumar a casa, que a casa não está toda bagunçada, que você não perdeu a mão da coisa, que ainda dá tempo. O ano, ele ainda não acabou. O Senhor, ele pode te surpreender ainda este ano, se você tiver fé, se você crer. Quantas das vezes o inimigo quer soprar que não vai dar tempo, que não vai acontecer, mas o ano ainda não acabou. Conta para Deus aí qual que é as suas precipitações, qual é a sua angústia. O que o Senhor pode fazer por você ainda neste ano. Começa a orar. Começa a orar. Pede para o Senhor arrumar a casa. Pede para o Senhor pegar e trazer uma credulidade muito grande para você, acreditar que hoje, a partir de hoje, não é amanhã de manhã, não é segunda-feira, não é daqui uma semana, é a partir de hoje, você vai começar a organizar a sua vida, a sua casa, o seu negócio. Deus, ele conta com você. Deus, ele não perdeu o controle da sua vida. Você não deixou a sua casa nessa sexta-feira chuvosa para vir aqui e ficar ouvindo eu falar por mais de 1 hora e sair da mesma forma. Não aceite isso. Pega e fala: Senhor, eu quero viver o sobrenatural, eu quero tirar toda a precipitação da minha vida, que eu não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Quantos nesta noite querem pegar e ter uma mudança? Querem pegar e falar assim: Senhor, eu quero mudar as minhas atitudes, eu quero mudar o meu eu, que o meu eu desapareça. Toma um ato de fé, vem até aqui na frente, eu quero orar por você, a hora já foi, eu não vou insistir muito. Talvez até aqui você foi com a sua força, mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para dizer: não se precipite. Ele te chama, Ele te conhece. Deixa Deus te usar. Deixa Deus tomar conta da sua vida, das suas emoções. Ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei que eu sou humano e eu só sei errar.
Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei que eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Que eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo Em nome de Jesus. mais. Que nós possamos ir para as nossas casas, tendo uma noite, um final de semana abençoado. E domingo na ceia estaremos aqui reunidos mais uma vez. Que vocês possam ir em paz, em segurança. Que Deus